No episódio de hoje será apresentado sobre a Segunda Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava destruída por conta das indenizações estabelecidas no Tratado de Versalhes contra ela. Até que em 1934, as coisas começam a mudar com a chegada de Adolf Hitler ao poder, que transforma a Alemanha humilhada e vista como fraca e indefesa por outras nações em uma grande potência, armamentista e ideológica, que a cada passo que dava, mais um país era tomado. Os outros países, vendo isso, se sentiram ameaçados e buscaram parar a expansão nazista. Para que isso fosse feito sem necessidade de uma outra guerra, as nações toleraram a agressiva política expansionista de Adolf Hitler, buscando paz para o nosso tempo e colocando em prática a chamada política de apaziguamento. O auge dessa política ocorreu na Conferência de Munique, convocada por Hitler junto da Inglaterra e França, que fizeram um acordo. Nele, a Alemanha poderia anexar a região dos Sudetos a ela, com uma condição: não invadir mais nenhum território europeu. E assim, o contrato foi estabelecido. Porém, meses depois, ele é quebrado quando os nazistas tentam invadir a Tchecoslováquia. Os outros países tentaram mais uma vez parar a expansão nazista, que já havia conquistado diversos territórios, e se outro país fosse invadido, declarariam guerra. Mas o ditador já pensava nessas possibilidades, se preparando para o grande dia, formando alianças, assinando o Pacto Anti-Internacional Comunista com o Japão e a Itália, e investindo no exército alemão, já que para ele a preparação era maior que a ameaça. O conflito se iniciou no dia 1º de setembro de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia, sob o comando de Adolf Hitler. A Alemanha exigiu que a Polônia devolvesse a zona denominada como Corredor Polonês e o porto de Danzig. Estes haviam sido perdidos durante a Primeira Guerra Mundial. Como os poloneses se negavam, Adolf Hitler marchou sobre o país. Outras causas que contribuíram para a Segunda Guerra Mundial foram a Primeira Guerra determinada mal resolvida pelo Tratado de Versalhes. Inglaterra e França fizeram pesadas exigências à Alemanha, com indenizações financeiras, compensações materiais e territoriais, pelos danos infligidos durante o conflito. Além disso, foi negada a sua adesão à recém-criada Liga das Nações e a crise de 1929, a Revolução Russa e a ascensão do fascismo e o nazismo ocorreram. França e Inglaterra posicionaram contra o governo da Alemanha e declararam guerra ao país. O conflito dividiu o mundo em dois grupos, o eixo composto pelos países da Alemanha, Itália e Japão e os aliados compostos pela Inglaterra e França. Outros países se envolveram na guerra, porém ao lado dos comandos dessas forças principais. Durante a guerra, as mulheres passaram a ser decisivas, pois como a grande maioria dos homens estavam na linha de frente, era necessário que alguém ficasse no lugar deles. Foi aí então que as mulheres preencheram essa necessidade. Elas começaram a assumir trabalhos antes considerados masculinos, como motorista de caminhão, supervisor de produção, entre outros. Algumas delas começaram a se alistar nas forças armadas, e ao decorrer da guerra, elas ganharam ainda mais importância, pois elas ajudavam a produzir armamentos e algumas eram médicas e até enfermeiras. O primeiro país a reconhecer esta necessidade foi a Inglaterra, e ao decorrer da guerra, outros países começaram a recrutar mulheres, como o Canadá, que mobilizou 50 mil mulheres em suas forças armadas. Tudo isso causaria um enorme impacto social durante e pós-guerra. A solução final foi o nome dado para um plano de genocídio contra os judeus em 31 de julho de 1941. Embora eles eram seus principais alvos, também foram executados ciganos, homossexuais, testemunhos de Jeová, negros e quem tinha alguma doença que afetava o cérebro. Este plano foi colocado em prática ao longo da Segunda Guerra Mundial, no chamado Holocausto. Inicialmente, este plano foi criado por Heydrich e Himmler. As pessoas que eram aprisionadas neste campo eram levadas às câmaras pelos nazistas, disfarçadas de duchas para serem asfixiados e depois queimados. Ao todo, o Holocausto chegou a erradicar cerca de 2/3 da população judia da Europa, o que vale a 6 milhões de pessoas ao todo. Os Estados Unidos fizeram muitas propagandas contra o nazismo, mas não estavam oficialmente em guerra contra a Alemanha. Em 1941, os militares japoneses decidiram atacar Pearl Harbor
que era a principal base naval norte-americana. Isso foi o estopim para que entrassem de fato na guerra. Os Estados Unidos lucraram muito com a guerra e assim se tornaram uma grande potência econômica, ainda mais fortes do que eram antes. Sabendo que antes da Segunda Guerra Mundial estourar na Europa, alemães e russos afirmaram um pacto de não agressão, conhecido como Pacto Germano-Soviético, no ano de 1939. Com o seu plano de invasão, a Alemanha automaticamente rompia este pacto. O pacto de não agressão entre alemães e soviéticos, fechados quase 2 anos antes, ainda valia. Mesmo assim, neste 22 de junho de 1941, foram postos em marcha 3 milhões de soldados alemães, com tudo que a indústria do armamento nazista possuía, tanques, aviões e armas. Também no ano de 1941, a Alemanha nazista empreendeu uma de suas maiores manobras militares contra a Rússia. Esta campanha de invasão de território soviético começou a ser pensado ainda em 1940, quando Hitler assinou o chamado Diretiva 21, que prevenia a Operação Barbarossa. Isto é o primeiro plano de ataque contra a União Soviética. Na madrugada, começava para a União Soviética uma luta pela sobrevivência. A lenda de que Hitler teria se antecipado a uma invasão do Exército Vermelho planejado por Stalin, que perdurou por muitos anos, mas não há provas históricas disso. Quando os Estados Unidos e a Alemanha, parceiros econômicos do Brasil, são rivais na guerra, o então presidente Getúlio Vargas manteve o Brasil em um posicionamento neutro, até que os Estados Unidos o posicionaram oferecendo diversos acordos comerciais. Por consequência, navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães em seu próprio litoral. Em janeiro de 1942, o brasileiro Oswaldo Aranha anunciou o rompimento das relações diplomáticas com a Alemanha. A partir desse momento, diversas embarcações da Marinha Mercante Brasileira começaram a ser destacadas pelas forças do eixo. Foram 33 navios afundados e mais de 1.000 pessoas mortas durante os ataques, causando os passeatas da UNE exigindo que o Brasil declarasse guerra à Alemanha e repúdio ao nazismo por grande parte da população brasileira. Naquela época se dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar soldados para a guerra, mas a cobra fumou. Em 22 de agosto de 1942, 25.000 brasileiros que faziam parte da Força Expedicionária Brasileira se uniram aos aliados na Itália, venceram importantes batalhas e capturaram mais de 20.000 soldados inimigos. Mas esse acontecimento aumentou as contradições internas do governo, pois os brasileiros lutaram contra uma ditadura vivendo sobre um regime antidemocrático. Dessa maneira, votaram as eleições diretas para o presidente e para o legislativo. Depois da falha tentativa da Alemanha de dominar o território da União Soviética, o Japão tentar mais um ataque surpresa aos Estados Unidos e fracassar, e a Itália perder e não conseguir conquistar mais territórios, o eixo foi enfraquecendo, e os aliados fortalecendo, recuperando cada vez mais seus territórios. A União Soviética de um lado e os outros países aliados do outro, apostando numa corrida para ver quem chegava primeiro à cidade de Berlim. Essa corrida foi chamada de A Marcha a Berlim, o marco que levaria a Alemanha nazista ao seu fim. Nessa marcha, quem chegou primeiro foi a União Soviética, que em 16 de abril de 1945 começou atacando as colinas de Silon, e 21 de abril já haviam conquistado toda a região. Os soviéticos bombardearam a capital alemã e atacaram com toda sua força os nazistas, que já fracos e desgastados foram facilmente derrotados. Nisso, o grande e poderoso Hitler e sua esposa Eva se escondiam em um bunker, com medo de serem capturados e expostos pelos comunistas. Nisso, eles decidem se matar. Seus corpos são queimados para que não sejam achados. Finalmente, em 2 de maio de 1945, o Reichstag foi completamente tomado pela União Soviética. Teve até direito à foto. E nesse mesmo dia, ela obrigou a rendição oficial da Alemanha nazista. Foi no dia 7 de maio que o chefe do Estado-Maior Alfred Jodl assinou o documento oficial se rendendo por completo. E com isso, a Alemanha nazista chegou ao seu fim. E o que restou do eixo? Nada. Estava completamente destruído. A Itália perde Mussolini, que havia sido humilhado e morto por fuzilamento na Praça de Milão. E o Japão foi seriamente atacado pelos Estados Unidos através das bombas nucleares jogadas em Hiroshima e Nagasaki. E por isso foram obrigados a se render. E foi assim que a Segunda Guerra Mundial acabou.
A criação da Organização das Nações Unidas foi em 24 de outubro de 1945, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. A criação desta organização se deu como resultado da Conferência da Paz que foi realizada no final da Segunda Guerra Mundial. Então, criou-se a Carta das Nações Unidas, que 50 países assinaram inicialmente, fora quem havia feito parte do eixo. A ONU foi a segunda tentativa de criar uma união entre as nações, com um único propósito: estabelecer relações amistosas entre os países. Esta carta basicamente consistia em um trato para que os países dessem mais valor à vida humana e à igualdade nos direitos dos homens e das mulheres, além de manter a paz e tomarem medidas coletivas para prevenir e afastar ameaças à paz, e por meios pacíficos restaurá-la. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada pela ONU entre 1946 e 1948 e entrou em vigor após uma Assembleia Geral da ONU. Essa declaração contém 30 artigos que determinam os direitos de qualquer ser humano, seja mulher, homem, negro, branco, etc. Os Estados-membros das Nações Unidas se comprometeram a trabalhar uns com os outros para que pudesse promover os 30 artigos de direitos humanos que pela primeira vez na história tinham sido reunidos e codificados num único documento. Em consequência, muitos desses direitos, de várias formas, são hoje em dia parte das leis constitucionais das nações democráticas. Essa declaração tem uma extrema importância, pois ela ajudou a consolidar os direitos humanos e assim surgindo movimentos que trabalham contra a desigualdade e buscam a melhoria para a humanidade.